Olá pessoal, muito bem-vindo aqui à nossa aula de hoje, resolvendo essa questão de PG, de progressão geométrica. Questão essa enviada aqui pela minha aluna Sabrina, lá do Espírito Santo, mas que vai atender também a centenas de estudantes aí que estão acompanhando este canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão. E entre uma aula e outra, estou aqui produzindo vídeos para atender e tirar dúvida dos alunos. Aproveitando aí, eu peço a quem ainda não se inscreveu, inscreva-se e se gostarem da aula, dê um like e deixe ativado o sininho para estar recebendo aí todos os vídeos que eu produzo semanalmente. Vamos então para a aula de hoje, vamos lá. Antes de entrar aqui na questão, vamos fazer uma pequena revisão, tá? O que é uma PG? Progressão geométrica. Olha só. Ao contrário de uma PA, tá? A gente supõe que quando o aluno estuda PG, já estudou PA. PA nada mais era do que fazer uma sequência numérica, onde, para você achar o termo seguinte, sempre você adicionava a razão. Tá? Então, exemplificando, uma sequência tipo 2, 4, 6, 8, 10 é uma sequência aritmética, onde você vai somando a razão 2 a cada termo, né? E assim por diante. Na PG, ao invés de soma, nós vamos multiplicando a razão para achar o próximo termo. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui a razão Q igual a 3, por exemplo. Significa, se eu tiver como o A1, que é o primeiro termo, o 2, por exemplo, o próximo termo seria 6, eu multiplicaria por 3, o próximo termo seria 18, próximo 54 e assim por diante, né? Sempre vai multiplicando pela razão para achar o termo seguinte. O último termo, quando você não tem uma definição, você chama simplesmente AN, tá? Esse aqui, o primeiro termo, sempre será o A1, ok? Bom, digamos que essa sequência fosse uma sequência de algarismos aí complicados. Então, para você achar a razão de uma PG, basta pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Então, por exemplo, se eu disser 54 dividido por 18, eu já vou achar a razão, que é 3. Mas esse cara também pode ser achado de qualquer outro termo. 18 dividido por 6 dá 3 também. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, fazendo uma divisão de um termo pelo anterior, você sempre vai achar a razão. Agora, quando você tem incógnitas, como é o caso aqui, você tem um x aqui, então a coisa já muda. Você pode usar esse mesmo raciocínio pegando nesse caso, por exemplo, o termo A3, né, que seria esse terceiro termo, dividir pelo segundo e fazer a igualdade do segundo dividido pelo primeiro. Ah, não entendeu? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha só. Concorda que para que ele seja uma PG, então eu tenho que definir o valor de x de forma que ele fique uma PG. Para você tornar essa sequência numa PG, tem que fazer isso daqui, olha só. 4 elevado a 3x mais 7 dividido por 2 elevado a x, que por sua vez você tem que fazer a igualdade 2 elevado a x sobre o primeiro termo, que é meio elevado a menos 3x. Bom, aparentemente parece complicado, e é um pouco complicado realmente, porque aqui não se limita apenas ao conceito de PG, também nós estamos utilizando conceitos de função exponencial, potenciação, enfim, é um mix aqui de vários conceitos aqui matemáticos, ok? Então vamos fazer com calma para que vocês possam entender. Muito bem, quando você tem uma igualdade assim, mesmo para quem ainda não estudou função exponencial, eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Se você trabalhar essas frações com uma base única, a resolução fica muito fácil. Mas aí alguém pode perguntar, professor, aqui eu tenho 4, aqui tem 2, aqui eu tenho 2 e aqui é a base meio. Tem como transformar numa única base? Sim, nós temos sim. Porque se você olhar aqui, todos são múltiplos, né? Ou derivados de 2. Por exemplo, o 4. O 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então eu poderia fazer assim, ó. 2 no lugar do 4, tá? 2 ao quadrado, parênteses, né? Porque ele está elevado também
essa potência é 3x mais 7, dividido por 2 elevado a x. O 2 elevado a x não tem como eu mexer, porque ele já está na forma mais simples possível, né? O 2 eu não posso fatorar. Igual a, aqui o numerador também é o 2x, que é o mesmo, né, desse aqui, só que eu estou usando o A2 dividido por A1. Então, A2 dividido por A1, que é... Agora, esse meio... Agora vamos fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, olha só. Eu não vou entrar no mérito de resolução, porque eu vou fazer um vídeo só sobre potenciação. Propriedades da potenciação. Quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo, como é esse caso aqui, se você quiser transformá-lo num expoente positivo, basta trocar esse denominador de lugar com esse numerador, ou seja, eu inverto a posição, fica 2 sobre 1, e aí o expoente se torna positivo. Então, nesse caso aqui, se eu inverter, vai ficar 2 sobre 1. Mas 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, você pode deixar escrito só 2. E aqui em cima vai ficar 3 elevado a x. Bom, estamos quase deixando todo mundo na base 2, exceto esse primeiro numerador aqui. Nesse caso aqui, vamos utilizar outra propriedade da potenciação, que é o quê? Quando você tem uma potência, e essa potência está dentro de um parênteses, que por sua vez tem uma outra potência, você pode multiplicar os dois expoentes aqui. Só que aqui eu teria que fazer assim, ó, 2. Agora, cuidado, esse 2 vai multiplicar tanto esse termo como o segundo. Então, ó, 2 vezes 3x vai dar 6x. Mais 2 vezes 7 vai dar mais 14 aqui. Sobre 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3x. Muito bem, agora eu tenho as mesmas bases, tem uma fração de numerador e denominador de mesma base, e vamos recordar também agora uma pequena propriedade de potenciação. Uma multiplicação de mesma base, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 ao quadrado, eu posso transformar isso aqui numa única base e somar os expoentes. 3 mais 2 vai dar 5. Então, isso na multiplicação. Numa divisão, eu posso usar uma outra propriedade também similar, que é 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado. É a mesma coisa que, mantendo a mesma base, você subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1. O que, na verdade, não precisa escrever. Ok? Muito bem, então eu vou usar essa propriedade aqui, da divisão, da fração, tá? Então eu transformo essa fração numa única base, que é 2, e faço a subtração do numerador pelo denominador. Então vamos lá, 6x mais 14 menos o denominador aqui, que é o x, aqui, a potência do denominador. Isso igual a mesma coisa aqui, ó, 2 e 2, então mantenho a base e subtraio os expoentes, que é o x menos 3x. Agora entra aqui a propriedade da função exponencial. Quando eu tenho uma igualdade de bases iguais, significa que os expoentes são iguais. Então, sempre lembrando, tá? Se a base aqui for igual à base do outro lado, significa que os expoentes são iguais. Então, você vai fazer essa continha aqui. 6x mais 14 menos x é igual a outro expoente aqui, que é x menos 3x. Bom, com isso aqui, já estamos chegando quase no resultado final. Vamos fazer essa primeira igualdade, que é 6x menos x vai dar 5x. E, como sempre, eu vou deixar todo o que for a incógnita x para o lado esquerdo e os números livres para o lado direito. Então, o 14, que estava aqui positivo, ele passa para cá negativo. Agora, aqui desse lado, que é o x menos 3x, dá o quê? Menos 2x. Menos 2x, eu passo para o lado esquerdo, vai ficar mais 2x. Entenderam, né? Até aqui. Então, eu passei tudo que for x, eu passei para o lado esquerdo. Tá? Mas aqui, nesse caso, eu já resolvi ele direto. 5x mais 2x vai dar o quê? 7x, igual a menos 14. Como o 7 está multiplicando aqui o x, ele vai passar para lá dividindo. Então, x igual a menos 14 sobre 7. Ou seja, x igual a menos 2. Pronto. Eu já achei aqui o valor do x solicitado. Então, se eu substituir menos 2 ali no lugar do x, ele vai tornar uma sequência geométrica, né? Uma progressão geométrica. Então, vamos fazer aqui, agora, vamos
partir para a razão dessa PG. Bom, uma vez que eu identificar qual vai ser essa sequência, vai ficar muito fácil da gente descobrir a razão. Então vamos lá, olha só. Eu já vou fazendo direto aqui, jogando esse valor aqui, tá? Menos 2. Então vamos fazer o seguinte, olha. Menos 2 aqui no lugar do primeiro termo, olha só, meio elevado a menos 3x aqui. No lugar do x, eu coloco menos 2. Então, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Então, a primeira sequência será meio elevado à sexta potência. Segundo termo, 2 elevado a x. Ou seja, como meu x vale menos 2, então basta colocar menos 2 aqui no lugar do x. E o terceiro termo, 3x mais 7. Como o x vale menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 7 dá mais 1. Então fica 4 elevado a 1, mas eu não preciso escrever 1, né? Bom, aqui olhando essa sequência não fica legal, né? Porque ela são bases diferentes, né? Todas são bases diferentes. Então vamos usar o mesmo truque que a gente usou no início, vamos transformar tudo uma base. Qual a melhor base aqui que está na cara? É a base 2, não é isso? O meio elevado à sexta, lembra que eu falei da propriedade. Se você inverter a fração, trocando de lugar o numerador pelo denominador, basta inverter o sinal da potência. Então, a sequência agora vai ficar assim, ó, 2, que é 2 sobre 1, elevado a menos 6. Tá? Então, essa propriedade é muito importante. Inverteu a fração, inverte o sinal da potência. Então, 2. O segundo termo já está na base 2, então deixa ele quietinho aqui. E o terceiro termo, o 4, gente, não é a mesma coisa 2 ao quadrado? Então deixa aqui 2 ao quadrado. Observe que aqui, olha, ficou uma sequência legal agora, né? Vamos calcular agora a razão dessa PG. Vamos ver se isso realmente é verdade. Uma maneira é dividir qualquer termo pelo anterior. Lembra que eu falei isso? Então, sei lá, eu posso pegar esse segundo termo e dividir pelo primeiro. Então, a razão Q é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2 sobre 2 elevado a menos 6. Mas lembra, se eu quiser passar só esse 2 elevado a menos 6 para o numerador, eu só troco de sinal esse cara aqui. Tá? Eu não vou mexer nesse 2 aqui porque eu quero deixar os dois juntos. Fica mais fácil fazer o cálculo aqui, olha só. 2 elevado a menos 2, eu continuo. Esse 2 elevado a menos 6, no momento que eu passo ele para cima, troco de lugar, eu troco o sinal, também fica positivo. Tá? Isso vai ficar como? Vai ficar, como é uma multiplicação de duas bases iguais, basta manter a base e somar os expoentes. Menos 2 mais 6 vai dar 4. Então, a razão aqui é 2 elevado a 4, conhecido aí popularmente por 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, essa é uma forma de eu achar a razão. Eu poderia também utilizar a fórmula geral de uma PG. Qual que é a fórmula geral? É o AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vocês estão lembrados, quem já estudou PG, sabe que essa aqui é uma fórmula geral, tá? Vamos fazer o seguinte, como eu tenho três termos aqui, eu tenho o último termo, é o A3, correto? É igual a A1 vezes a razão, o N no meu caso aqui, como eu tenho três termos, é 3, o N é igual a 3, 3 menos 1, ok? Ou A1 vezes Q elevado ao quadrado. Então, mais um A3, quem é o A3? A3 é esse último aqui, é 2 ao quadrado. Então aqui põe 2 ao quadrado. A1, quanto que é o meu A1? É 2 elevado a menos 6, vezes razão ao quadrado. Agora, como eu estou multiplicando, basta eu passar 2 a menos 6 para cá, então vai ficar assim, olha, Q ao quadrado igual a 2 ao quadrado sobre 2 a menos 6 que eu passei esse cara para cá. Depois só troquei de lugar aqui todo mundo, porque ficar do lado esquerdo, tá? Isso aqui você pode fazer sem a troca de sinal, quando você troca todo mundo. Muito bem, agora é o seguinte, esse cara aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. O menos 6 sobe, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 a sexta potência positivo, porque eu estou passando, trocando ele de lugar, tá? Que é igual a 2 elevado ao oitavo. Agora, cuidado, o que eu tenho aqui é Q ao quadrado. Então, é o seguinte, que
ao quadrado igual a 2 elevado a 8. Quando eu coloco ambos extraindo a raiz quadrada dos dois, a raiz quadrada de q ao quadrado vai dar o próprio q. Agora aqui, cuidado com a propriedade da radiciação. Quando eu tenho uma raiz quadrada de uma base elevada a uma potência, para eu tirar essa raiz, basta dividir a potência, o expoente, pelo índice aqui dentro do radical. Tá? Então vai ficar 2 elevado a quanto? 8 dividido por 2, aqui porque é uma raiz quadrada, vai ficar 4, que é igual a 16, conforme eu já tinha calculado lá em cima. Então, nesse caso aqui, é muito melhor você utilizar um conceito simples, né, de pegar um termo e dividir pelo anterior, ao invés de fazer para a fórmula geral. Mas isso aqui foi só para vocês recordarem aqui que existe essa fórmula geral que vai eventualmente quebrar muito galho também no futuro. Ok, gente? Eu espero aí que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, basta escrever aí nos comentários, que eu vou estar atendendo aí individualmente aí a qualquer dúvida. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau!